Boa tarde, pessoal. Aqui é o Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista. Muita felicidade nesse momento, reiniciando, retomando as lives literárias com vocês. É um prazer enorme poder representar a nossa livraria. Nós temos aí uma agenda muito interessante para esse ano e com certeza vocês vão curtir bastante. Hoje é um dia bem interessante, bem especial. Nós conversaremos com um grande intelectual, um autor muito importante, especialmente para a área jurídica. Hoje nós conversaremos com Adilson José Moreira. O lançamento, no caso, é o Tratado de Direito Antidiscriminatório, um livraço, uma pesquisa profunda feita pelo Adilson e publicada pela editora Contra a Corrente, nossa grande parceira aí de longa data. Essa conversa aqui, ela está bem direcionada e bem interdisciplinar. Então, para quem é da área jurídica ou não, com certeza vocês vão curtir bastante esse bate-papo. É importante dizer para vocês que as nossas lives literárias, elas são absolutamente democráticas. Esse espaço visa a construção de cultura, um diálogo horizontal, profícuo e aberto a todas as pessoas interessadas nos temas. Tá? A Livraria Martins Fontes Paulista, ela permanece com o seu saldão na loja física e também com o saldão no nosso site martinsfontespaulista.com.br. Então vale a pena consultar aí o nosso acervo, verificar as grandes promoções e aproveitar nesse grande momento com esses grandes descontos das nossas editoras parceiras. Tá legal? O Adilson, ele é um intelectual muito importante e ele tem uma formação também bem interessante que eu acho que vale a pena a gente comentar antes propriamente de começar o nosso bate-papo. O Adilson, ele é professor universitário, doutor em Direito Constitucional Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, com um estágio doutoral na Faculdade de Direito da Universidade de Yale. O Adilson, então, ele tem aí um trabalho muito importante e a gente já vai começar esse bate-papo, trazer ele aqui para a conversa, para a gente começar a refletir um pouco sobre o seu novo livro, sobre as suas outras obras que são tão interessantes quanto. Ele fez muito sucesso também com O Racismo Recreativo, publicado pela coleção Feminismos Plurais, com a organização da Djamila Ribeiro. E um outro livro também que tem uma pungência muito grande no mercado literário é o Pensando como Negro. O Adilson tem uma obra respeitável e agora a gente vai bater um papo com ele. Vejamos, ele já está disponível para começar a conversa. E aí, nesse bate-papo, tragam suas perguntas, suas reflexões, que será de grande contribuição para todos nós. Bem como também curtir a nossa postagem lá no perfil da Martins Fontes para concorrer a um livro do Adilson. Tá legal? Adilson, boa tarde. Consegue me ver e ouvir bem aí? Consigo sim, meu querido. Você me ouve bem? Te escuto bem, te vejo muito bem também. Adilson, muito grato aí pela participação da nossa live literária. Você seguramente tem uma agenda aí bem preenchida e aceitou o convite e está com toda a disposição e generosidade para conversar conosco. Muito grato, viu, Adilson? Um prazer, meu caro. Adilson, a gente está aqui, acabou de receber, hoje está disponível nas prateleiras da Martins Fontes Paulista o seu novo trabalho, né, o Tratado de Direito Antidiscriminatório. Nota-se que é uma pesquisa profunda, né, com muita acuidade, um trabalho bem importante, digamos, né, para a conjuntura jurídica, né, do mercado literário. E você traz contribuições importantes, né, nesse seu novo trabalho. Quanto tempo você teve aí para fazer essa pesquisa toda, Adilson? Meu caro, eu sempre quis escrever esse livro desde que eu era estudante da graduação em Direito. A minha experiência acadêmica, como eu falo na introdução do livro, foi um pouco, digamos assim, solitária, porque um dos objetivos pelos quais eu fiz vestibular para Direito era exatamente me tornar um agente de transformação social, e eu nunca vi ninguém, nenhum professor, em nenhum dos 12 anos que eu fiquei na Faculdade de Direito da UFMG, falando sobre discriminação.
E para você conseguir promover inclusão social, você precisa conhecer os mecanismos responsáveis pela marginalização de determinados grupos. Então, eu demorei cerca de 25 anos para escrever este livro, basicamente. Creio que 15 anos de estudo, não é? A minha experiência acadêmica na Universidade de Yale e de Harvard tiveram um papel crucial no amadurecimento intelectual necessário para escrever essa obra, e ela foi, grande parte dela foi escrita nos últimos 5 anos. Perfeito, né? Uma pesquisa bem cuidadosa, né? E apurada e necessária também, né, Adilson? Eu acompanhei os seus trabalhos anteriores, né? Especialmente o Racismo Recreativo, porque ele entrou num bojo de publicações muito interessantes da coleção, né, de organização da Djamila, e o seu texto ele é um dos que tem mais notoriedade de devolutiva de leitores, né, até por entrar em um tocante também bem, digamos, corriqueiro e cultural, né, do Brasil, com essa herança toda escravocrata, né, a banalização de algumas questões, etc. Inclusive, eu gostaria de perguntar mais à frente um pouco sobre isso para você. Mas, a princípio, Adilson, eu gostaria que você falasse um pouco. A gente conversou com a Tamires Gomes Sampaio recentemente. Né, ela tem um trabalho muito bonito e ela foi orientada pelo Silvio, né? E conversando um pouco com ela, foi interessante porque ela acabou esmiuçando um pouco de nuances, né, estruturais em que impera o racismo, por vezes até de uma maneira subjetiva, implícita e por vezes direta, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Adilson, desse cenário, dessa conjuntura atual, né? Pensar na realidade judicial do país. Você vê um avanço dentro dessa luta, dentro das discussões, esse seu trabalho e outras obras, eu acho que vem ganhando notoriedade, um espaço muito grande, né, no mercado editorial. Como que você vê nesse momento essa conjuntura, Adilson? Você vê com bons olhos uma prospecção interessante para o país? Com certeza, meu querido. Veja, nós estamos, como você bem disse, em um momento histórico muito específico, em função do aparecimento de um número cada vez maior de obras escritas por autores e autoras negras. E essas obras têm adquirido uma notoriedade muito grande, como, por exemplo, os livros publicados na coleção Feminismos Plurais, um trabalho extraordinário da filósofa Djamila Ribeiro. E nós temos um fenômeno que nunca ocorreu na história deste país. A intelectualidade negra, pela primeira vez na história, está pautando o debate sobre a questão racial. Nós temos um número cada vez maior de pessoas nas faculdades de Direito, de Ciência Política, de Sociologia, de Economia. Nós temos um número cada vez maior de pessoas no sistema judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, não é? E de pessoas negras nesses lugares. E essas pessoas, muitas dessas pessoas, reconhecem a necessidade de transformação da nossa cultura jurídica. Nós temos uma Constituição que é muito progressista, nós temos uma Constituição que tem um programa, não é todo um sistema protetivo muito claro, mas esse sistema protetivo que está na Constituição, que está na legislação infraconstitucional, como no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Igualdade Racial, no Estatuto da Criança e Adolescente, eles carecem de plena efetividade em função da existência de uma cultura jurídica ainda muito formalista
e baseada na ideia de que direitos existem para proteger indivíduos e não grupos de indivíduos. E isso é algo extremamente problemático. A persistência desta cultura extremamente individualista, de origem liberal e formalista, é um obstáculo à efetividade do sistema protetivo extremamente avançado que nós temos no Brasil. E esse é o objetivo central desta obra. Eu sou um dos autores negros que tem ganhado notoriedade nos últimos anos. Tenho escrito obras que adquiriram grande popularidade. A popularidade dessas obras, das minhas obras, decorrem do fato de que nós, intelectuais negros, estamos estabelecendo debates entre nós, nós estamos criando um círculo, não é, de interlocutores no meio acadêmico, mas também no meio jurídico, para garantir que este campo, a mudança da cultura institucional, que é tão relevante para a efetividade do sistema protetivo que tem. E esse é o objetivo central do direito antidiscriminatório: criar parâmetros adequados para a interpretação do princípio da igualdade, para a interpretação de normas antidiscriminatórias, sejam elas no plano constitucional ou infraconstitucional. Perfeito, professor. Grato pela resposta. O Tiago ele menciona aqui, né, que essa live ela é mais que importante. A sua obra inaugura um novo patamar de discussão sobre o direito e a igualdade do princípio de dignidade da pessoa humana, né? O Tiago está mencionando aqui. O que você comentou também, Adilson, é interessante a gente fazer uma observação de que, ainda mais nesse momento tão obscuro, né, em que a gente vê a ascensão de uma narrativa muito autoritária, um flerte, né, com a extrema-direita, se não de maneira muito declarada também, né, atitudes fascistas. Você entende que dentro desse momento, Adilson, instrumentalizar não só o judiciário, os lugares de poder, né, mas também a gente pensar num processo de educação antirracista, né, talvez seria uma das estruturas interessantes a serem mexidas, de repente planos de ensino, um movimento mais interessante dentro desse processo de escolarização, Adilson? Você acredita que entrar nesse tocante? Eu acredito que sim, tenho certeza disso. Porque, veja, meu caro, vamos pensar em um exemplo concreto. Um juiz branco, está decidindo um caso de injúria racial. Um caso de injúria racial no qual a ofensa se expressa por meio de uma piada racista. Uhum. Este juiz teve uma formação acadêmica clássica, ou seja, o direito foi apresentado para ele como um sistema de normas, como um campo do conhecimento que encerra todos os parâmetros necessários para a solução de todo e qualquer tipo de conflito social. Então, esse juiz nunca achou que o diálogo com a psicologia, com a sociologia, com a economia, com a ciência política, com a filosofia, seja relevante. Então, o que ocorre? Este juiz lê os fatos do caso. E ele observa o seguinte: bem, vou abrir o Código Penal. O que é o crime de injúria? O crime de injúria ocorre quando alguém diz uma ofensa que afeta o senso de decoro e honra de uma pessoa. A injúria racial ocorre, é uma injúria qualificada, mais grave, porque a pessoa utiliza a raça. Ótimo. Veja, todos
todos os manuais de direito penal mais populares escritos no Brasil foram escritos por homens brancos heterossexuais de classe alta. Todos. E em nenhum desses manuais, em absolutamente nenhum deles, há uma única linha sobre o que é o racismo, sobre o impacto emocional, psicológico do racismo, sobre o impacto do racismo nas relações humanas, no sentimento de honra, sobre as consequências psicológicas no desenvolvimento emocional das pessoas. Mas esse juiz encontrará nesses manuais, esse juiz branco encontrará nos manuais escritos por homens brancos heterossexuais de classe alta como ele, o conceito de animus injuriandi e de animus jocandi. Então ele observará, ok, o crime de injúria exige a intenção de discriminar. Bom, neste caso, foi feita apenas uma piada. Então, o animus injuriandi não está presente. Está presente o animus jocandi. Portanto, o crime não pode ser caracterizado e o racista está livre. Então, por que esse juiz branco, esse juiz que teve a sua formação tradicional, não é, formalista, etc., não está prestando o devido, não é, não está dando ao jurisdicionado a devida prestação? Primeiro, ele não sabe nada sobre o que é discriminação. Ele nunca estudou esse tema na vida dele. Segundo, então, ele não sabe o que é discriminação indireta, o que é discriminação interpessoal, ele não sabe o que é racismo cultural, ele não sabe o que é uma microagressão. Outra coisa, esse juiz também não sabe nada sobre a psicologia social da discriminação. Ele não sabe o que são os processos de categorização e generalização do pensamento. Ele não sabe o que são disposições cognitivas implícitas. Ele não sabe o que é estigma. Ele não sabe o que é estereótipo, preconceito. Ou seja, este indivíduo que nunca teve acesso ao estudo sobre direito antidiscriminatório, e isso não é culpa dele. Isso não é problema desse juiz branco. Isso é um problema do tipo de cultura que nós temos e da ausência desta disciplina e desse conhecimento, não é, nas nossas faculdades. Porque nós ainda, os alunos entram nas faculdades e professores dizem para eles, no primeiro dia de aula, olha, aqui nós discutimos direito. Quem quiser discutir justiça, vá para o departamento de filosofia. Isso é o que os alunos estudam. Então, num caso como esse, de injúria racial, e esse poderia ser o caso de injúria racial, de racismo, de capacitismo, de sexismo, de homofobia, etc., não é? O juiz não sabe como decidir adequadamente, porque ele não tem formação, não é a formação adequada para isso. Esse foi o motivo principal pelo qual eu escrevi esta obra. Este também é o motivo principal pelo qual eu estou escrevendo, junto com outros dois professores, o professor Wallace Corbo e da FGV do Rio e do professor Felipe Oliveira, da UFRG, um pequeno manual de educação jurídica antirracista, que expande, não é, temas que eu trato no meu tratado e que abordará de maneira específica o que um professor, uma professora, negra, branca, asiática, indígena, etc., precisa fazer para realizar a promessa do direito. Direito significa justiça, justiça social. Essa é a promessa da Constituição. Então, foi exatamente tendo esse objetivo em mente
que eu escrevi a minha obra sobre hermenêutica negra, que eu escrevi esse tratado de direito antidiscriminatório. Bom, o que o Adilson acaba de mencionar, né, o Pensando como um Negro, né, sobre a hermenêutica, né, um ensaio de hermenêutica jurídica, que é um livraço, né, e, enfim, poderia considerar já quase que um long seller já, porque é muito adotado em bibliografias, né, e eu tenho aqui em mãos também o Racismo Recreativo, e você que está nos acompanhando, curta a postagem no feed da Martins Fontes Paulista, marque um amigo, siga o perfil da Adilson e o da Livraria Martins Fontes Paulista para concorrer aí a um exemplar do livro do Adilson, Tratado de Direito Antidiscriminatório. Caso você tenha alguma pergunta, queira fazer alguma reflexão, fique à vontade para colaborar conosco. Adilson, você trouxe um pouco, né, da genealogia histórica do racismo, de alguma maneira, né, entrou em alguns tocantes, pensando na cultura, né, que temos, uma cultura colonial, né, uma cultura que engendra, né, nas estruturas e vivências da sua sociedade algo tão pungente e difícil, né, de lidar, que é o racismo. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, que você entra nesse tocante de uma maneira bem pedagógica, assim, bem elucidativa e horizontal, no racismo recreativo, quando você vai fazer uma análise, né, da reprodução desse racismo de uma maneira banalizada, quase que normalizada, né, nas relações, especialmente na cultura midiática, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco com relação a essas manifestações, né? Por que tão banal? Por que tanto um contraponto de colocar, bom, aquele velho discurso, né? Olha, está se vitimizando, não há nada demais, é uma mera piada. Você pode falar um pouco para a gente sobre as raízes desse racismo e da manifestação disso, né, de maneira tão corriqueira e banalizada, Dilson, por gentileza? Com certeza, meu querido. Veja só, praticamente todas as sociedades humanas criaram normas morais ou jurídicas para protegerem a reputação social das pessoas. E praticamente todas as sociedades humanas fizeram isso porque sempre elas estiveram cientes de que a respeitabilidade social é um requisito fundamental para a inserção das pessoas. Aquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas que são sistematicamente estigmatizados, não conseguem ter acesso a oportunidades sociais. Praticamente, então, esse é um primeiro ponto importante. Para você poder ter oportunidades sociais, você precisa ter, ou seja, para que você possa ter um nível mínimo de oportunidades, ou seja, um status material mínimo, você também precisa ter um status cultural mínimo. Você precisa ter um mínimo de respeitabilidade social. Você precisa ser visto como uma pessoa capaz de atuar de forma competente no espaço público. Ora, o que é o racismo? O racismo é um sistema de dominação que tem dois objetivos fundamentais. Primeiro, reproduzir os privilégios que sistematicamente beneficiam pessoas que são socialmente classificadas como brancas. Segundo, garantir que a respeitabilidade social seja vista como um patrimônio exclusivo de pessoas brancas. Para que esse sistema de privilégios seja constantemente reproduzido, a sociedade precisa ser permanentemente convencida de que só pessoas brancas podem atuar de forma competente no espaço público. Essa é exatamente a função do racismo recreativo. O racismo recreativo é um tipo de racismo muito especificamente brasileiro,
porque ele atende ao interesse estratégico das elites brancas brasileiras, de boa parte de pessoas brancas brasileiras, de manter uma imagem social positiva. Manter, por um lado, todos os mecanismos responsáveis pela opressão e marginalização negra, mas também garantir que não haverá nenhuma associação da marginalização negra com o privilégio branco. Então, a piada, o humor hostil, permite que pessoas brancas e instituições controladas por pessoas brancas, como jornais diários, canais de televisão, não é? Possam expressar o racismo, não é? Possam expressar condescendência, desprezo e ódio por pessoas negras, mas isso é feito, mas o humor permite também que essas pessoas mantenham uma imagem social positiva, porque elas alegam que o racismo não tem nenhuma consequência social, que elas não estão expressando ódio ou desprezo de pessoas negras. E nós não podemos esquecer o fato de que o humor sempre teve um caráter extremamente importante, um caráter extremamente estratégico nos sistemas de dominação, não apenas dentro de determinados países, mas também entre as diferentes nações. Então, veja, qual é a origem histórica de vários estereótipos raciais em relação a homens asiáticos? A guerra dos ingleses com os chineses no final do século XVIII. Os ingleses começaram a circular, as autoridades inglesas, para justificar aquela campanha militar, começaram a circular nas ruas de Londres uma série de panfletos que mostravam o homem chinês como traiçoeiros, como efeminados, como pessoas com uma atitude infantis, como crianças. Então, sempre apareceu o homem branco, alto, grande, e o homem chinês pequenininho. Então, na Segunda Guerra Mundial, o humor foi utilizado estrategicamente para justificar a opressão dos judeus. No sistema de apartheid, o mesmo tipo de mecanismo foi utilizado. Então, não há nenhum sistema racial, nenhum sistema de dominação racial que não utilize o humor racista de forma estratégica. Perfeito, grato pela elucidação e pela aula, Dilson. Foi muito claro, né, e muito direto sua resposta. Falando aqui para Maria, as lives ficam gravadas, tá? Disponíveis no feed da Martins Fontes Paulista e também no canal do YouTube da livraria, tá? Tem uma pergunta interessante aqui da Cris Souza, e ela pergunta diretamente para você, Adilson, como você interpreta os movimentos, né, decoloniais que estão pululando na academia brasileira? Né? Eu suponho que ela faça uma pergunta aberta no sentido de prospecções, do que vem sendo publicado. A gente dialogou um pouco sobre isso, mas especialmente eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse conceito que agora, né, ele se dá depois sobretudo do Mbembe, né, do Frantz Fanon, de alguns autores importantes que a gente vem tomando conhecimento só agora, né, Dilson, depois aí de décadas e décadas já de publicação desses autores, né? Como que você vê nessa pergunta da Cris, por gentileza, Dilson? Meu querido, veja, o pensamento decolonial foi um dos marcos teóricos que eu utilizei na tese que eu escrevi na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, que será publicada no final deste ano. E nesta tese, eu procuro analisar a história do constitucionalismo brasileiro a partir do conflito entre duas formas de governança racial.
um tipo de governança reacionária que tinha o objetivo de manter privilégios raciais e um tipo de governança democrática articulada por intelectuais negros, pelas lideranças negras, ao longo do constitucionalismo moderno, e que procurou realizar, tornar verdadeiros, não é, concretos, os ideais do constitucionalismo moderno. Igualdade, liberdade, uma cultura republicana, etc. E o meu contato com a teoria decolonial foi de suma relevância para a construção desse argumento. Não é? Quando eu estou falando de uma governança racial, eu estou fazendo referência direta ao pensamento desses autores que você acabou de mencionar, que procuram entender como, né, quais foram as estratégias utilizadas pelas elites coloniais, mesmo após o desaparecimento da escravidão, né? Quais foram os mecanismos que elas utilizaram para manter a subordinação de grupos étnicos raciais, mesmo após a transformação desses países em estados democráticos, em democracias liberais. Então, eu penso que isso é um aparato teórico muito relevante, especialmente para nós brasileiros e para intelectuais que estão empenhados em analisar o direito, a história, a economia, a política, a partir de uma perspectiva crítica. Agora, obviamente, nós sempre precisamos ter em mente a ideia de que as teorias, né, quaisquer teorias que você utilize, elas foram desenvolvidas em determinado contexto histórico, em determinado contexto cultural, em determinada realidade, e que você pode utilizar essa teoria, mas é importante você também analisar, fazer essa análise prospectiva. De que forma eu posso expandir os conceitos, as premissas dessa teoria? Não é? Essa foi sempre a minha perspectiva. Então, eu utilizei a teoria decolonial na minha obra sobre hermenêutica negra. Um dos primeiros capítulos é exatamente, não é, interpretando o direito a partir do ponto de vista de um subalterno, e a questão da subalternidade é um elemento chave da noção do pensamento decolonial. Agora, eu procurei utilizar, não é, esse contexto de subalternidade, mas dentro de uma discussão mais ampla do direito constitucional, não é? E dentro de uma perspectiva de interpretação da igualdade que vê esse preceito como um instrumento de emancipação social. Tá? Então, a minha proposta de uma hermenêutica negra, ela talvez esteja em conflito com alguns autores decoloniais que acreditam, não é, que tenham uma perspectiva mais pessimista em função das relações estruturais do poder, etc., na nossa sociedade. Eles não estão inteiramente errados, não é? Certamente não estão, mas não é, eu, dentro da minha função como um constitucionalista, como estudioso de hermenêutica, que pretende trazer elementos para transformar a cultura jurídica, a minha postura, a minha interpretação teve essa perspectiva específica. Perfeito, perfeito, Adilson. Grato pela resposta. Adilson, recentemente nós conversamos com o Jefferson Tenório, né, um autor assim, incrível, né? Escreveu O Avesso da Pele, e nós conversamos um pouco sobre o letramento racial, né?
que ele teve, né? E eu achei curioso que depois desse diálogo com ele, eu também vi uma fala do Gil quando ele produzia, quando ele conversando sobre a produção do Refavela, de um de seus discos, e ele conta algo interessante, que ele sempre passava em Salvador, quando pequeno, em frente a uma casa com uma bandeira branca em um mastro, e ele nunca soube do que se tratava, né? E mais de décadas depois ele descobriu que era um terreiro. E ele passou, então, ele menciona que a ida dele, né, a Lagos, conhecer Fela Kuti, um evento muito grande ali, de música e cultura africana, né, o trouxe à luz e ele descobrisse negro. Eu gostaria de que você falasse um pouco, Adilson, como que foi esse letramento racial para você? Houve um momento epifânico? O que você teve de estardalhaço assim, na leitura, além da própria experiência empírica, né, que é o que mais conta? Mas como que foi esse movimento para você? Quais autores chegaram a você? Quando foi esse momento, Adilson? Você pode falar um pouco, por gentileza? Com certeza. Meu querido, em primeiro lugar, eu quero sugerir uma live com o Jefferson Tenório. Eu adoraria ter um diálogo com ele. Eu ganhei o livro dele de Natal. Aquela obra é extraordinária. Foi outra referência importante para a construção e reflexão sobre a minha experiência como uma pessoa negra. E há uma discussão, um debate muito grande, não é, sobre essa questão da identidade, do identitarismo, etc. Eu, nas últimas semanas, em função de debates e de diálogos com alguns amigos, eu tenho preferido utilizar o termo experiência, porque a identidade, né, a negritude é um tipo de identidade, como todas elas, são produto, é uma identidade que é um produto de relações de poder. Então a negritude é uma identidade capturada, para reproduzir as palavras de Erik Erikson. É uma identidade atribuída. Não é? Você e essa consciência, eu falo sobre isso na minha obra sobre hermenêutica negra, ela começa a existir na sua infância, de que você está em um não lugar, de que você não tem elementos intelectuais, afetivos, culturais, para poder construir a sua identidade pessoal. E, obviamente, a forma, não é, a sua raça, essa construção social que é a raça, determina a maneira como você percebe a si mesmo, como o outro percebe a si mesmo. Então, ao longo da minha infância e adolescência, foi uma atitude de depreciação de mim mesmo, do meu povo, dos meus familiares, muitas vezes, não é? Eu sonhava em ser uma pessoa branca, etc. Mas a minha adolescência permitiu, e a minha adolescência foi um momento no qual eu me vinculei ao movimento negro, comecei a fazer uma reflexão, então foi um espaço de reflexão sobre a questão racial, sobre a minha identidade. E é importante dizer, não é que a negritude é uma identidade que é permeada por questões de classe, de gênero, por orientação sexual. Então, não é esses elementos aí. Então, você precisa... É difícil mesmo você articular todas essas questões em função da racialização do sexo, da sexualização da raça. Então, James Baldwin foi muito relevante para mim, extremamente relevante. Obviamente, Abdias do Nascimento. Quando eu fui para Harvard,
A minha experiência acadêmica em Harvard foi realmente fantástica, foi realmente extraordinária, porque, obviamente, eu reconheço que Harvard não é um lugar para pessoas emocionalmente frágeis ou que estão em uma situação de fragilidade emocional, não é para pessoas que não conseguem lidar com pressão institucional extrema. Não é. Mas a minha experiência foi fantástica porque aquele foi o momento. Qual foi a atitude de Harvard em relação a mim? A mensagem institucional daquela instituição, de Harvard para mim foi: você é um homem negro periférico de um país periférico. E nós trouxemos você para cá por causa disso. Você é membro de diferentes grupos minoritários, então são pessoas como você que estão pondo questões jurídicas que precisam ser elaboradas. Então, como eu interpretei isso? Eu não devo negar minha negritude, eu não devo... esse foi um outro momento no qual eu vi que eu não devo negar a minha negritude, e antes disso, mais do que isso é o que realmente me torna único. O fato de eu ser uma pessoa negra, de ser uma pessoa periférica, o fato de eu ser filho de pais semi-analfabetos, foi isso que me tornou, que me deu uma voz única. É exatamente isso que me faz colocar questões para o direito, para a teoria do direito, para a teoria constitucional. E a atitude de Harvard era: a resposta que você der a essas questões será relevante para você, mas fundamentalmente para os negros dos Estados Unidos e de vários outros países. Então, Rafael, por que eu gosto tanto, mas tanto, desse livro sobre hermenêutica negra? Porque a minha experiência em Harvard, não é? E essa atitude institucional em relação aos alunos, esse constante incentivo para as pessoas utilizarem a criatividade, expandiu de maneira extraordinária, não é, a minha capacidade criativa. Então, nesse livro, pensando nesse livro, sou eu, Adilson José Moreira, esse sujeito muito específico, que tem uma vivência muito específica da primeira à última página. Então, hoje eu me sinto muito, muito feliz de nunca ter cedido à pressão de professores brasileiros, de colegas brasileiros. Ah, mas você vai escrever um livro, uma tese sobre casamento de pessoas do mesmo sexo? As pessoas vão pensar que você é gay. Ah, você trabalha com racismo? Mas por que você não escreve uma tese realmente sobre direito? Então, eu sempre soube que eu quis, sempre tive um foco. Então, quando hoje eu abro esse livro, não é? E principalmente quando eu ouço Adilson, eu leio aquele livro, eu vejo que é você, não é? E essa experiência ímpar é o que tem, creio eu, não é, interessado tantas pessoas no Brasil e em breve em outros países também. Perfeito, Adilson. O Adilson agora ele mencionou em específico, né, pensando como negro, né, esse trabalho fantástico sobre hermenêutica jurídica. E você que está acompanhando a gente, galera, curtam lá a postagem no feed da Martins Fontes Paulista, marquem um amigo, sigam o perfil da Martins Fontes Paulista, sigam o perfil do Adilson para concorrer a um exemplar do livro Tratado de Direito Antidiscriminatório. Tá? Esse livraço aqui que você vai concorrer. Tá? Adilson, a gente está chegando aí nos últimos 15 minutos de diálogo e agora há pouco
o Francisco, ele mandou uma pergunta interessante, né? Ele mandou aqui. Adilson, o senhor acredita que a revisão da lei das cotas poderá ser ampliada, uma vez que estamos diante de um governo extremamente conservador? Pode dar essa Ah, resposta ao Francisco, Adilson? obviamente que não é que sim, isso é algo que poderá ocorrer. Afinal de contas, o atual presidente da República foi eleito exatamente em função do tipo de política racial que ele anunciou durante a sua campanha. Diversas vezes ele disse: se eu for eleito como presidente, negros e indígenas não terão mais nenhum direito a mais. Isso era exatamente o que muitos setores da burguesia branca brasileira e muitos segmentos da classe média branca brasileira queriam ouvir. E eles votaram neles exatamente para acabar com programas, com todo o sistema protetivo dirigido a pessoas negras, mas especialmente a programas de ações afirmativas. Porque programas de ações afirmativas colocam pessoas negras nas universidades. Então, permite que pessoas negras possam competir com pessoas brancas por oportunidades profissionais altamente qualificadas. Então, durante a campanha, durante o processo o golpe de Estado contra Dilma Rousseff, durante a campanha presidencial do indivíduo que ocupa a presidência da República, eu sempre ouvia frases do tipo: ai, o PT acabou com a minha vida, ele destruiu a minha vida. E eu perguntava, mas você poderia dizer exatamente como isso ocorreu? Ah, ele criou esse tanto de universidade, não é? Com universidade alheia e tudo, e o meu diploma não vale mais nada. Então, o que essa pessoa branca está dizendo? O PT colocou negros na universidade. E com isso, eles abriu espaço para que negros possam competir por oportunidades que nós brancos sempre tivemos acesso privilegiado ou exclusivo. Então, por isso que ele acabou com a minha vida. Porque o PT, ao colocar negros na universidade, não é, contribui para a eliminação do sistema de hierarquia racial que sempre existiu no Brasil, e isso eu não admito. Por isso eu vou votar nesse cara de extrema direita. E não é à toa que, assim que ele foi eleito, o partido político ao qual ele estava vinculado apresentou um projeto de lei para acabar com programas de ações afirmativas. Então, certamente, já existe e haverá ainda um movimento ainda mais forte para acabar com ações afirmativas, porque, afinal de contas, esse indivíduo foi eleito exatamente para, não é, impedir que pessoas negras tenham qualquer tipo de dignidade social. Perfeito, Adilson. Grato pela resposta. A gente tem aqui uma outra pergunta que eu acho que é bem legal. Mil Maravilhas mandou. Diz o seguinte: Adilson, você poderia falar mais um pouco sobre a aproximação entre psicologia e direito no processo de enfrentamento do racismo, né? Quais veredas, quais caminhos tomar, quais referenciais? Pode falar um pouco com relação a isso, Adilson, por gentileza? Com certeza. Essa pergunta provavelmente foi feita pela minha queridíssima amiga Mara Marçal, que é uma professora do Departamento de Psicologia da PUC de Minas Gerais, uma grande interlocutora. Ela lê tudo que eu escrevo e se o meu trabalho tem alguma qualidade, isso se deve em grande parte à professora Mara Marçal. Veja, uma coisa importante que nós precisamos saber é a seguinte: como os seres humanos pensam?
Os seres humanos pensam por um processo que envolve a questão da atenção, da classificação, da categorização e da generalização. Nós, seres humanos, estamos o tempo inteiro recebendo uma pluralidade de estímulos, intelectuais, cognitivos, emocionais, sexuais, etc. E para que a nossa experiência no mundo faça sentido, nós precisamos classificar esses estímulos. E essa classificação é feita a partir dos valores que nós incorporamos. Esse processo de categorização permite a generalização. O estereótipo, o que faz com que um policial olhe para uma pessoa negra e parta do pressuposto de que ela é um assaltante, de que ela é um criminoso, é exatamente esse processo mental. É exatamente esse processo de categorização e generalização. Então, por meio desses processos, você desenvolve estereótipos. Os estereótipos podem ser descritivos, podem ser prescritivos. Eles podem designar supostas características das pessoas e também os lugares que eles devem ocupar. Então, o policial, quando pensa, aquele homem negro é perigoso. A mulher branca, quando pensa, aquele homem negro também é perigoso e, portanto, eu vou atravessar para o outro lado da rua, porque ele é uma ameaça à minha integridade física. Esses indivíduos estão agindo motivados por estereótipos descritivos ou prescritivos, ou seja, por essas informações que são culturalmente compartilhadas, que formam um senso comum social, e que, portanto, nós raramente questionamos e que motivam as nossas ações. Perfeito, Adilson, perfeito. Bom, galera, vocês aí acompanhando, grato por ficar conosco até então. Nós temos aí quase 7 minutos de diálogo com o generosíssimo Adilson, muito solícito, muito simpático e gentil conosco. A gente está falando sobre as suas obras, mas em especial o que acabou de sair, o Tratado de Direito Antidiscriminatório. Então curtam a publicação no perfil da Martins Fontes Paulista, marquem um amigo, sigam o perfil do Adilson e o perfil da livraria para concorrer a um exemplar. Tá? Adilson, para findar, houve um companheiro que mandou uma pergunta há pouco, mas vieram várias e eu acabei, infelizmente, perdendo o referencial aí do nome dele. Mas eu gostaria que você findasse com essa contribuição. Ele diz o seguinte, professor, como deve se portar um aluno ingressante, um aluno negro ingressante no curso de Direito? O que você pode trazer de conselhos, de prospecções, de modos de firmar o pensamento e seguir a jornada, Adilson, por gentileza? Esse aluno, branco, negro, asiático, indígena, deve fazer todo o possível para aproveitar as oportunidades institucionais oferecidas pela instituição. Deve ser um ótimo aluno, deve fazer iniciação científica, monitoria, deve publicar, deve fazer todo o possível para participar de congressos, deve criar grupos de estudos ou se juntar a grupos de estudos, deve ter muito cuidado com o tipo de escolha, com as interações sociais que são estabelecidas dentro do espaço universitário. E tentar encontrar interlocutores é algo muito importante entre os alunos, entre os professores. Há uma divisão muito grande no Brasil. Os professores ficam lá, etc. e tudo. E então, você veja, eu sou um professor, regime integral, eu tenho um horário lá
estabelecido institucionalmente para atender os alunos, e são poucos alunos que me procuram. Não é? Porque eles acham que aquele professor ali estudou em Harvard, etc., ele não vai querer conversar. Não! Não é? Venha conversar comigo se você for aluno do Mackenzie, converse com os seus professores, procure identificar aqueles professores que têm uma agenda de pesquisa preferencialmente progressista não é? E tal, e trabalhe com eles, não é? E estude e faça disciplinas. Se você é do direito, faça disciplinas no departamento de economia, de ciência política, da filosofia. Se você é da medicina, faça a mesmíssima coisa, não é? E é isso. A experiência universitária precisa ser integral. Tá? Você precisa mesmo mergulhar neste espaço e absorver tudo. Bom, Adilson, só agradecimentos mesmo. É uma honra enorme poder bater um papo contigo, né? E conhecer um pouco mais também da sua obra. Né? Eu acho que foram explanações muito elucidativas. Você enriqueceu demais o nosso momento aqui, das nossas lives literárias. Agradecer a todos e a todas que compartilharam conosco suas reflexões, trouxeram perguntas. A galera perguntou aqui quando que é o sorteio. Começo da próxima semana, tá bem? Muito provavelmente entre segunda e terça-feira vai ter o sorteio do Tratado de Direito Antidiscriminatório, do professor Adilson José Moreira, um livraço. Então, curtam lá a publicação, marquem um amigo, sigam a Adilson, sigam o perfil da Livraria Martins Fontes Paulista também. E aí você está acompanhando, na quinta-feira a gente vai ter mais uma super conversa. Hoje foi com a Adilson, na quinta-feira com o Ney Lopes, sobre o Filosofias Africanas, né, que ele publicou junto com o Luiz Antônio Simas, tá legal? Então, muito grato à participação. Adilson, sem palavras, é realmente um prazer enorme, grato por você ter participado conosco e espero que tenhamos aí novas oportunidades para bater mais papo aí e falar de novas obras que você venha a publicar. Muito grato, Adilson. Aparecerão outras 2 obras neste ano ainda, meu caro. Então, teremos muitas oportunidades. Bom, E tá aí pré-marcado obrigado já. pela oportunidade. Tá pré-marcado, então, o próximo bate-papo aí já com a Adilson. Muito grato, grato à editora Contra a Corrente, grato ao Fernando, que foi muito solícito, esteve conosco junto aí desde o Christian Dunker até o dado momento com a Adilson. Conversamos com a Tamires também, pessoal da Contra a Corrente. Formidável. Muito grato a todos e a todas. Adilson, muito grato, ótima noite, bons estudos, boas aulas e, enfim, continuaremos aí as reflexões necessárias para a nossa jornada em tempos tão obscuros, Adilson. Muito grato. Foi um prazer, meu querido. Até mais, galera. Fiquem conosco. Live disponível no feed da Martins Fontes Paulista e no canal do YouTube também. Muito grato a todos e a todas. Até mais ver. Boas leituras, galera. Tudo de bom.